Que bom. Como é precioso poder contar com irmãos e irmãs preciosas. Amém? Deus é bom. Não é verdade? Deus é bom. Tem um cântico antigo do Koinonia, né? Que fala isso, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu. Sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te adorar e para te pedir. Perdoa-me, irmã. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Que coisa preciosa. Aleluia. Aleluia. Já valeu o dia. Amém. Glória a Deus. Amo vocês, irmãos. De verdade. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de... Eu ia falar carta de Paulo, mas não posso falar, né? Carta aos Hebreus. Mas eu creio que foi Paulo. Pelo menos todo o conteúdo tem a teologia de Paulo, mas escrito por outra pessoa, né? Amém. Capítulo 11. Hebreus 11, a partir do verso 8. Amém? Todos acharam? Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua bondade, como nós já declaramos aqui esta manhã, a tua bondade e misericórdia já se renovaram em nossas vidas. Que amor é esse, Senhor? Que bondade é essa? Ainda que nós não sejamos merecedores, mas o Senhor renova. O Senhor está atento a cada uma das nossas necessidades. E eu quero te louvar por isso, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor tem nos ensinado a amar, o Senhor tem nos ensinado o caminho ao qual nós devemos andar, Senhor. Por isso eu te louvo, ó Deus querido, Pai maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pelos teus atos de amor,
Ainda que às vezes nós não consigamos entender. Às vezes esses atos de amor se demonstram em sofrimentos, em perdas. Mas isso não anula o teu ato de amor por nós. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes distraídos ficamos e esquecemos de agradecer por tão grande amor, por tão grande misericórdia, por uma bondade que não temos como medir, mas nós temos consciência que Tu és bom. O tempo todo Tu és bom. Eu Te louvo por esta manhã, Senhor. Peço a Ti humildade e simplicidade, Senhor, para compartilhar com meus irmãos e irmãs aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira toda a ansiedade, tira todo o atropelo, tira toda a distração. Senhor, peço o Espírito Santo, vem com Tua doce e santa presença. Enche o nosso coração, o nosso ouvido, a nossa mente, para que a gente possa se alimentar do maná que o Senhor tem para nós nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Esse texto de Hebreus, ele é um texto muito tremendo, porque o autor está nos trazendo à memória algo que muitas vezes acontece comigo e com você. A gente tem recebido a visão, o plano, a estratégia de Deus para a nossa vida. Mas muitas vezes a gente não consegue discernir, entender, compreender qual é essa visão que o Senhor tem para nós, né? E eu queria dizer para você que quando eu falo de visão, eu não estou falando de prever o futuro, porque o Senhor não deu uma bola de cristal para a gente e nem chamou a gente para ser cartomante. Tira isso da cabeça. O futuro pertence a Ele. E com certeza eu vou dizer para você, é um bom futuro. Amém. Amém? Creia nisso, é um bom futuro. Mas eu estou falando de ver como Deus vê. Às vezes a nossa visão está meio ofuscada ou está meio assim, perdida, mas Deus com certeza tem uma visão para nós. Como Ele deu para Abraão, vocês perceberam? Pega assim, amados, o que o autor de Hebreus está trazendo para nós. Deus deu uma visão para Abraão. Mostrou a ele, mas ele viu literalmente? Não. Mas Deus deu revelação para ele. E ele andou na revelação. E eu queria dizer para você que a diferença de visão e revelação. Visão é quando Deus abre os nossos olhos. Aí a gente tem clareza daquilo que está encoberto. E revelação é quando Ele quer transformar o nosso interior. Por isso que nós precisamos ter a visão e ter a revelação. A visão mostra, a revelação muda. Eu vou repetir. A visão mostra, a revelação muda. Como nós estamos precisando de ser mudados. Porque muitas vezes nós estamos recebendo visão, mas não estamos tendo revelação. E a gente não consegue mudar. A gente fica preso a tradições, a conceitos, a situações que nos prendem, nos escravizam. E a gente não consegue. E nessa manhã, Deus está nos chamando para viver algo muito tremendo. E não, Ele não quer somente que a gente enxergue, veja, mas Ele quer que a gente viva o que Ele está nos mostrando. Amados, é como eu falei domingo passado, quando João Batista viu Jesus, ele primeiro viu, mas aí ele teve a revelação. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então vocês estão entendendo o que eu estou falando? Primeiro nós precisamos ver. E eu creio que o Senhor Jesus não quer que ninguém aqui seja míope. Porque Ele quer nos dar visão clara. Amém. De qual o propósito, qual o objetivo.
para que depois a gente viva segundo o seu propósito. Haja transformação. Então, eu queria destacar algumas coisas em cima dessas 3 versículos do livro de Hebreus, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar, nós estamos vivendo um tempo de visão e de revelação. Nós estamos vivendo dias intensos espiritualmente. Talvez você não tenha percebido, mas nós estamos vivendo guerras, estamos vivendo vários acontecimentos, estamos vivendo maldade, estamos vivendo corrupção. Vocês estão percebendo? Não? As coisas estão vendo, a gente está vendo. A gente pega assim. Hoje de manhã eu peguei o celular, quanta coisa eu vi. Mas o que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu estou vendo? Não sei se você está me entendendo. E eu queria que você entendesse. Espírito Santo fala ao nosso coração. O que nós estamos fazendo com a visão que nós temos tido? Visão de mundo, visão de acontecimentos. E algo que Deus está nos chamando como corpo, como igreja, como nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Ele está nos chamando, em primeiro lugar, amados, para a gente estar mais perto dele. Mais do que nunca, nós precisamos ter vida de intimidade com o Senhor. Isso é o primeiro ponto. Sabe por quê? Se você prestar atenção em toda a história de Abraão, no princípio ele não se chamava Abraão, vocês se lembram? Ele se chamava Abrão. Mas uma das coisas que Deus faz quando Ele pega nós e nos traz para a intimidade, Ele muda o nosso nome. Vocês já perceberam isso? Vários personagens bíblicos, até se você fazer uma leitura de Hebreus 10, 11 e 12, você vai ver que ele fala dos heróis da fé. Homens e mulheres que tiveram revelação. E a maioria deles teve a visão, mas a revelação fez eles se movimentarem, de agir. E eu penso assim, que quando a gente está mais perto do Senhor, a primeira coisa que acontece, a gente passa a conhecer mais o Senhor. E uma das coisas que hoje eu mais escuto assim, do ímpio falar, né? É que acho que Deus é mau. Não sei se você tem ouvido isso. Mas como as pessoas hoje dizem, não, eu não quero isso não, Deus é muito mau. Deus permite guerra, Deus permite genocídio, Deus permite enfermidades, Deus permite crises. Amados, vocês percebem que o homem nunca assume as responsabilidades dos seus erros, das suas falhas? Sempre a culpa é de alguém. E é fácil pôr a culpa em Deus, né? Ou no diabo, né? Vocês percebem ou não? Mas será que se a gente olhar para dentro de nós, será que a culpa não parte aqui? De um coração enganoso? De um coração assombrosamente corrupto? Como nós precisamos conhecer o Senhor. Ontem nós estávamos aqui, eu agradeci o Ademir, ele trouxe um texto para nós em Oséias. Estou meio acelerado hoje, me perdoem, amados. Mas assim, ele trouxe um texto em Oséias, que texto tremendo. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E a gente continua andando, ousando andar sem querer conhecer o Senhor. E aí daqui a pouco um pensamento que o mundo lança, a gente acredita. E não acredita na visão e na revelação que Deus tem nos dado. E sabe, amados, quando a gente está mais perto do Senhor, a gente passa a conhecer melhor o Senhor. Sabe qual é a primeira atitude que acontece com a gente? A gente vai morrendo. Nossa, Chico, morrer? Morre. Morre para a nossa velha natureza. Morre para os nossos velhos desejos. Morre para aquelas tendências que a gente insiste em trazer com a gente. A gente morre. E a gente vai nascendo uma nova criatura. Amém. Novos pensamentos, uma nova maneira de pensar. Ontem eu estava com os irmãos lá, com os amados de Vinhedo lá, né? Uma tarde tão tremenda, maravilhosa, né? Eu vi no Nelson falar, né? Ele falou assim, algo que eu estava conversando com o Pedro na sexta-feira, e lembrei do Pedro. Ele estava falando assim, amados,
eu comecei a ver que eu precisava ser modelo para minhas filhas. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar e abrir a porta do quarto para minhas filhas ver eu orando. E foi um processo que primeiro elas passavam e via ele orando. Aí depois de um tempo, elas passavam e paravam. Até que chegou o momento que elas entraram e ajoelharam junto com ele. Criou-se um ambiente, criou-se um hábito, criou-se algo importante. Os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos precisam ver a nossa intimidade com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos fez para sermos vistos. Vocês concordam ou não? Porque quando Jesus chegou e assim nos identificou, como que ele nos identificou? Vós sois a luz no mundo. E tão interessante que ele fala, pode pegar uma luz e colocar ela embaixo do alqueire? Pode. Onde que a luz fica? Num lugar visível. Amados, o amor de Deus que está em nós precisa ser visto. Como nós vemos o Senhor, como Abraão viu, como os heróis da fé viram, e andaram segundo aquilo que eles viram, na revelação do Senhor. Sabe por quê, amados? Quando a gente tem uma visão correta do Senhor, a gente vai aumentando no conhecer. Aí vem a palavra, andamos e prossigamos conhecendo ao Senhor. Então o Senhor não quer que a gente só tenha conhecimento e fique uns cabeção. Não, Ele quer que a gente conheça Ele e continue andando a conhecê-lo mais. Porque quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente vai ficar parecido com o Senhor. Glória a Deus. Um monte de cristinhos, filhos semelhantes a Jesus. Essa é a visão que o Pai tem de nós. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Mas a gente não pode ficar somente na visão. Nós precisamos da revelação, porque é a revelação que nos transforma. Eu tenho a visão do plano que Deus tem para a minha vida. Aí eu preciso permitir que o Espírito Santo me molde. Eu trago assim, eu estava falando com o Paulo e com o Norberto hoje de manhã, e eu falei que eu sempre tenho o hábito da leitura, inclusive eu estou doando alguns livros ali. Gostaria que os irmãos fiquem à vontade, quem quiser pegar, pode pegar. Porque eu creio assim, é tão bom a leitura. E quando eu leio, eu aprendi na minha infância, né, a entrar na leitura. E eu sempre gosto de ler a Bíblia assim. E eu me vejo pensando sobre ver Deus me moldando. Eu gosto de pensar a imagem que Jeremias teve, né? Não me lembro se foi Jeremias ou Ezequiel. Perdão, acho que foi Ezequiel, né? Que vê o oleiro. E a substância estava ali, perfeita, né? Só que Deus viu algo errado. E ele fez o quê? O profeta viu perfeito, mas Deus viu a imperfeição. Aí o que ele fez? E fez de novo. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos molde. Amados, para de achar que o sofrimento é terrível. O sofrimento, muitas vezes, ele trabalha em nós, como nas conquistas, porque as conquistas, as felicidades, as coisas boas, muitas vezes nos afasta do Senhor. E a gente tem aquela imagem, não, o sofrimento me aproxima do Senhor. Amados, toda situação precisa nos aproximar do Senhor, seja em momentos felizes, alegres, vitórias, conquistas, ou nas derrotas, na adversidade, nas situações difíceis. Em todo tempo, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Porque a revelação é quando a verdade deixa de ser informação e passa a ser identidade. Eu vou repetir. A revelação é quando a verdade deixa de ser informação e passa a ser identidade. Eu sou semelhante a Jesus. Creia nisso. Aí vai ser aquele momento que você está lá no seu trabalho, você está dando aula para as alunas lá, Ana Maria, passando a sua conhecimento na costura. Aí uma vira e fala, eu estou com uma dor de cabeça hoje. Você não vai abrir a bolsa e pegar uma cibalena.
Não, você vai pegar e vai falar, posso orar por você? Porque eu creio que Deus cura. Amados, nós precisamos exercitar isso, porque o Senhor nos deu, capacitou com dons e talentos. Às vezes a gente está lá no nosso ambiente de trabalho e tem uma pessoa que às vezes nos persegue, pega no nosso pé, cobra às vezes algumas coisas, né? E às vezes você vê ele lá triste, desanimado, porque ele está num conflito familiar. Qual que é a nossa ação? Qual que é a nossa reação? Amados, a gente é transformado. O Espírito que habita em nós é a paz. Amém. E nós precisamos demonstrar a paz. Se aproxima, fala, olha, eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Vou colocar os irmãos. Nós temos uma congregação e a gente ora por situações, porque nós cremos na família. Amados, às vezes a gente ouve, de novo, né? A gente recebe tanta informação que a família está desconectada, que a família está destruída. Eu creio na família. Amém. E eu creio que a família é a solução para esse mundo tão carente, Amém. tão desprovido de amor e paz. Amém, queridos? Por isso, o segundo ponto que eu vejo nesse texto aqui me alegra. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E nós somos uma igreja profética. Precisamos acreditar nisso, porque Deus tem falado ao nosso coração e tem nos ensinado que nós precisamos ser proféticos, profetizar. E uma igreja profética não é aquela que somente fala, profetiza. Não, é uma igreja que anda segundo a visão que tem recebido do Pai. A gente anda segundo Deus está vendo. Se Deus está falando que nós somos uma igreja profética, nós precisamos crer nisso. E precisamos andar nisso. Porém, como eu falei, a gente acaba tendo algumas ações, algumas atitudes que são contaminadas por notícias, por redes sociais, por opiniões humanas. Aí a gente ouve na palavra e lê na palavra, por exemplo, Romanos 13. Você já leu Romanos 13? Sim ou não? Sim. O que fala Romanos 13? Quem se lembra? Sem ler, amados. Vamos lá, vamos fazer um exercício. Entre o ler e lembrar é diferente. Olha, cartas aos Romanos. Eu vou exercer misericórdia. Os irmãos podem ler. O Renato me quebrou. Por isso que eu falo que nós somos amados uns aos outros, né? Vamos lá. O que fala? Que nós precisamos entender que amados, presta atenção, deixa o Espírito Santo falar. Por favor, amados, toda autoridade emana do homem? De Deus. Então pensa um pouco comigo. Amados, deixa o Espírito Santo falar. Se toda autoridade emana de Deus, não cabe a nós falar se ela é corrupta ou não. Cabe a nós como igreja profética orar. Olha para mim. Olha para mim. Eu não estou falando que é para concordar com os absurdos, com as situações. Mas o Senhor não chamou a gente para ser juiz. O Senhor chamou a gente para ser intercessor. Nós precisamos interceder. Senhor, coloca alguém perto do nosso presidente para tocar no coração dele, para falar, para tocar. Amados, Nabucodonosor era um rei ímpio, mas Deus colocou Daniel. Deus colocou Sadraque, Mesague e Abednego. E o rei viu quem é o Senhor através da igreja. A igreja precisa sair do lugar de comodismo. Nós precisamos parar de ser manipulados por opinião pública.
Ontem nós ouvimos aqui mais uma vez, o Ademir falou uma coisa que eu fiquei pensativo. Será que o que está acontecendo com o Irã, será que o Donald Trump está sendo usado pelo Senhor? Ou o contrário? Ou será que o Irã está sendo usado pelo Senhor? Nós não sabemos, mas nós precisamos orar. Para me lembrar que um tempo atrás eu tinha uma visão, eu achava assim, poxa, se naquele país perseguido, aquele governo cair, ali os irmãos vão ter liberdade, eles vão ter liberdade. E aí, acompanhando os irmãos que trabalham com missões nesses lugares, eles começaram a mudar essa visão que eu tinha, porque eles começaram a explicar que não. Eles falaram, olha, muitas vezes, quando aquele governo ditador ele cai, quem toma conta do governo são aquelas alas religiosas que estão lá embaixo. E aí eles massacram o povo, massacram os cristãos. Então, muitas vezes, o que impede os cristãos de serem massacrados em determinados lugares é justamente um governo ditatorial, ou justamente aquele governo de fé que está ali sustentando tudo aquilo. E aí isso abre a nossa visão, né, de perceber assim, que a gente tem que continuar tendo fé de que, por mais incrível que seja, Deus está liderando sobre todos. Sim. Sobre maus e bons, Deus está governando. Deus não perdeu o seu governo porque o governo do Irã é um governo mau, porque o da Coreia do Norte é. Não, o governo de Deus ele ainda é absoluto. Sim. Frente ao mal, às questões do mundo. Perfeito. O governo de Deus ele permanece. Perfeito. Porque eu vejo assim, Eric, e uma pergunta que eu me faço, né? O que Deus está dizendo em tudo isso? Mas nós precisamos parar de ser manipulado por opiniões humanas e começar a orar. Dobrar o joelho e orar. Hoje mesmo de manhã eu vi uma notícia aqui no celular. O que eu fiz? Eu peguei na salinha lá e fui orar. Dobrar meu joelho. Falar, Senhor, eu não concordo. Eu creio que o Senhor tem algo. O Senhor nos chamou para ser sal e luz. E com certeza, como igreja, o Senhor tem um chamado profético. Então, se nós temos um chamado profético, amados, aquilo que nós falamos precisa estar em consonância com o que o Pai quer, com a vontade do Pai. Se a gente olhar de novo aqui para Hebreus 11, a gente vai ver, amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Abraão não tinha mapa. Tinha. Deus deu um mapa para ele, mas ele tinha a visão. Sai e vai para um lugar onde eu te mostro. Talvez Deus tenha falado isso no teu coração. Talvez Deus tenha falado para a gente tomar algumas atitudes. Deus tem nos dado a visão. Mas a gente às vezes fica esperando o mapa, fica esperando a rua para pôr no Waze, no Google Maps, né? A gente fica esperando. E Deus está falando, vai. A visão que Abraão teve determinou os seus passos. Determinou as suas decisões. E acima de tudo, o destino. Porque como eu falei para vocês, amados, nós não temos acesso ao futuro. O futuro pertence ao Senhor, mas Ele nos dá a consciência de olhar o presente. E com certeza as nossas ações vai determinar o nosso futuro. Porque tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Aí sabe o que eu vejo, amados? Vamos ser sinceros. A gente erra na semeadura, não é isso? Aí quando vem a colheita, a gente fica bravo, a gente fica triste, a gente fica decepcionado com o Senhor. Foi Deus que semeou? Não, fomos nós. Foram escolhas nossas. Escolhas muitas vezes erradas. Por isso que é muito importante a gente entender que a visão tem que determinar os nossos passos, as nossas decisões, porque vai nos levar a um destino. Escolhas. O problema principal dos nossos dias não é a falta de santidade, sabia? Mas é a falta de visão espiritual. Porque nós estamos tendo muita
ações racionais. E a fé, ela não é medida por ações racionais. A fé é medida por aquilo que nós ouvimos do Senhor. Obedecemos ao Senhor. Gente, infelizmente, muita gente santa, muita gente de Deus, mas vivendo de forma natural. Aí nós vemos os escândalos. E quantos escândalos nós estamos vendo? Sim ou não? Ouvi pessoas que a vida toda investiram no reino, aí vêm os filhos e causam escândalos. Gente santa querendo viver de forma natural, não investindo no sobrenatural. Lembra que eu falei no começo? Vivamos e prossigamos conhecendo ao Senhor. E conhecer é estar mais perto dele, é estar em intimidade com ele e morrer diariamente. Se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. O que você entende por tomar a cruz? O que vocês entendem? É morrer diário, amados. Sabe aquela vontadinha de falar assim, eu não vou fazer isso. Mas se Deus está mandando, morre. É fácil? Não é fácil. Mas o Espírito Santo é quem nos capacita a andar em novidade de vida. Amém, queridos? Chico, posso falar um testemunho que eu li ontem? Pode. Eu achei... Cabe muito do que você está falando. Uhum. Eu vi que recentemente teve uma irmã na África que estava passando por um grupo lá, estava pregando, e ela viu uma senhora já, sem dedos, com lepra, né, numa situação bem, né, triste. E ela escutou, ela foi orar por ela, e ela escutou a voz de Deus falando, beija a mão dela. E ela estava, né? Eu falei, beijou. Não vou negar a voz de Deus, beijou. No dia seguinte, ela viu a mulher de novo e estava indo, né? Tudo aquilo, ela escutou de novo. Beija as mãos. Ela beijou. Isso passou 2 semanas. E ela estava passando ali por perto de onde ela morava e foi lá visitar. Na hora que chegou lá, não tinha mais nada. Glória a Deus. Não tinha mais nada. Cara, é tremendo. Nós servimos um Deus dos impossíveis. Sabe o que eu vejo isso, Renato? Sempre me vem à mente aquele filminho, desenho, né, do Aladim, né? Com o gênio. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós. Só que a gente quer colocar ele dentro de uma lampadinha. Todo o poder de Deus fica dentro e aí você quer esfregar, e aí você quer fazer o seu pedido. E não ouvir o que Deus manda fazer. Talvez muitas vezes Deus está falando, ora, ousa, seja ousado, orar, acreditar que o milagre pode acontecer. Mas nós temos que entender que Deus é um Deus de milagres, de promessas. Chico, você está falando uma coisa. Ontem nós estávamos lá no encontro de homens, né? Homens de verdade, e aí um senhor chegou ali e falou assim, deixa eu dar um abraço a você, outro dia você estava lá em Malinho, o senhor orou por mim, eu fui curado. Não era ele. Mas eu falei para ele assim, na hora veio assim, eu falei para ele, era Cristo. Eu falei, não, né? Assim, não somos nós que fazemos isso, né? Nós não temos esse poder. Deus usa como canal, usa. Mas assim, eu queria falar para ele, era Deus, foi Deus. Você confiou, alguém pôs a mão sobre você e orou, você creu e Deus operou. Ele falou, eu fui curado. Eu falei, glória a Deus. Tremendo isso, amados, tremendo. Então eu queria, o terceiro ponto, em cima disso aqui que nós vemos de Hebreus, né? Eu queria dizer que existem 3 revelações que nós precisamos ter e aprender, né? E eu queria que a gente fosse desafiados nessa manhã a andar segundo essas 3 revelações. A primeira, nós precisamos ter revelação de quem Deus é. E nós, quando vemos Deus, precisamos ver como Ele é. Deus é santo.
Quando Moisés pediu e Deus se revelou na sarça, qual foi a primeira coisa que Deus falou para Moisés? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aqui é santo. Então para de querer viver uma vida sem santidade e querer ver Deus. É a primeira incoerência. Nós vamos ter revelação. Por quê? Quando a gente tem revelação de quem Deus é, mas a primeira coisa que precisa ser gerada em nós é temor. E temor não é medo, por favor, me entendam. Temor é respeito, é reverência. É reverência. E se a gente tem reverência, a gente tem temor, a segunda coisa que gera é amor. E é tão tremendo, né? João, que foi o apóstolo do amor, ele diz assim: amados, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então o amor que a gente consegue demonstrar é o amor que já está gerado em nós. Você não precisa fazer nada. Deus já gerou em nós esse amor. Nós precisamos somente demonstrá-lo. Porque imediatamente a terceira ação que vai acontecer, vai haver entrega. É exatamente isso aí, Renato. Eu fico pensando, lepra. Aí vem e fala, vai lá e beija a mão. Não tem área que a gente quer mais ter limpeza do que a boca, eu não é? Pensa bem, vai lá e beija. E foi uma vez só? Porque pode vir aquela, você vai lá e beija, a primeira coisa que você estava contando me veio à mente, né? É a incredulidade. Isso foi no meu coração. Isso é eu que estou pensando. E vai aquela, cadê o álcool, cadê não sei o que, passar na boca, né? Mas a gente tem que ser real, nós somos assim. Mas nós, quando temos fé, a gente crê. A gente vai. E o Senhor nos livra. Sabe o que eu pensei, Renato? Quando Paulo, ali no Evangelho de Marcos, ele fala, quando a gente está na obra, a gente crê, tem a visão, tem a revelação, ainda que eu beba veneno, ainda que eu pegue em serpente, nenhum mal acontecerá. Amém. Porque Deus está no controle. É Deus. A revelação que nós temos de Deus gera temor, gera amor e automaticamente gera entrega. Eu faço por amor. E eu faço por temor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Não dá, mas deixa eu dizer uma verdade para você nessa manhã. Não dá para a gente ver Deus e continuar do mesmo jeito. Não dá. As coisas mudam. Mas tem a segunda aqui, né? A segunda revelação. Eu e você precisamos ter revelação de quem é o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? E aí, marca aí Hebreus, né? Mas eu preciso que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Porque muitos leem esse texto e não conseguem entender o que Paulo está falando. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, verso 29. Ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Mas ele não está falando do corpo unitário aqui. Ele está falando da igreja. Porque quando o povo de Corinto estava quebrando, era quebrando a forma como a ceia era instituída. Era uma ceia comunitária. Cada um trazia os pratos. E ali a gente repartia e se alegrava, só que eles estavam comendo indignamente. Por que eles estavam comendo indignamente? Porque eles não estavam discernindo o corpo. Aí o que acontece quando a gente não tem revelação do que é o corpo de Cristo? Come e bebe juízo para si. E aí o 30 fala uma coisa terrível.
Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormem, porque não discerne o corpo. Traz fraqueza, traz doença, e assim a coisa mais terrível, se torna pessoas sem vida espiritual. Eles não discernem o corpo, não entendem o que é o corpo, não entendem a importância. Eu acho tão lindo a figura, né, que Jesus e os apóstolos usaram para demonstrar à igreja a figura do corpo. Aí eu fico pensando, né, eu tenho o meu corpo. Aí às vezes eu fico pensando, o mindinho lá, o dedinho mais pequenininho, não serve para nada, né? Dá uma topada, pra você ver se a cabeça não vai doer. Ou uma coisa, se tá com uma unha encravada nele lá, você consegue dormir à noite? Fica assim, né? Então você percebe, ele não está fora do corpo. Então, dá uma olhada aí, dá uma olhada, olha para trás, olha aí. Aí está o seu mindinho. Agora imagina se esse mindinho aí está doendo. Você vai ficar indiferente? Não. Se eu vejo o irmão sofrendo, me dói. Né? Eu olho para o Felipe e vejo, Felipe, isso é importante. É importante estar no corpo. Renato, é importante. Pedro, até engraçado, tá os três aí, 3 mosqueteiros, né? É importante. Por quê? Porque nós somos corpo. E para mim, amado, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Para mim ser edificado, eu preciso de vocês. Porque aquilo que me falta está na vida de vocês. Aí o corpo é edificado. E nós precisamos ser edificados. Por isso que 1 João fala uma coisa interessante aqui. Essa aqui eu não tinha marcado, mas espera aí, porque é importante ler. 1 João 1, versículo 7, diz assim: se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vocês estão vendo como aqui, Coríntios 11, está falando do corpo, unidade, família. E aqui o apóstolo João fala que o sangue de Jesus nos purifica do pecado na comunhão. Como eu posso abrir mão da comunhão? Se eu não tenho revelação do corpo, eu abro mão por qualquer coisa. Eu abro mão da comunhão. Sabe por que a igreja precisa voltar a ser corpo, família, comunhão real. Corpo, família, comunhão real. Por isso que Tiago, quando ele fala da família, ele fala assim, mas em primeiro lugar, a família da fé. Aí Jesus vem e dá uma explicação sobre família, ele fala, mãe e meus irmãos, está aqui, ó. É a família da fé. Nós precisamos entender que quando a Bíblia está falando de família, a família natural precisa do nosso amor para que eles conheçam a Cristo, para eles também fazerem parte da família celestial. Porque Deus vem para buscar uma nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E aí vem a terceira revelação. Nós precisamos ter revelação de quem nós somos. Quem nós somos? Porque hoje existe uma crise. A sociedade, a cultura que nós estamos vivendo, há uma crise de identidade. Há uma crise de identidade. Então a gente vê pessoas perdidas, sem direção, sem propósito. Nós não podemos ser assim, amados. Porque não estamos perdidos, nós temos direção e temos propósito. Sim ou não? Sim. Isso não pode acontecer com a igreja.
Mas quem não sabe quem é, primeira coisa, não sabe o que fazer. Aí vem a adversidade, vem a luta, não sabe o que fazer. E não sei se vocês percebem, mas Jesus ensinou muitos apóstolos acerca disso. Se lembram ou não? Ele estava dormindo no barco e o barco estava indo a pique, né? Ele estava dormindo. Os apóstolos tudo desesperados. Aí foram acordar ele, o que ele fez? Ele foi lá, repreendeu o vento, repreendeu o mar, trouxe calmaria. Será que na nossa vida a gente não tem enfrentado tempestades e a gente busca um monte de solução, mas não acorda Jesus? Não chama Jesus. Não fala, Senhor, socorre-me. Me ajuda, calma a tempestade. E o Senhor vai nos ensinar a atravessar a adversidade, porque nós sabemos quem nós somos. Nós somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amados, se nós somos povo de propriedade exclusiva dele, ele é o maior interessado que a gente seja bem-sucedido. Sim ou não? Amém. Mas tem um outro ponto que eu queria destacar nesse texto aqui. A visão gera direção. E algo importante na carta de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, a gente vê Paulo falando uma coisa muito importante num momento quando ele foi questionado sobre a identidade dele. Vocês se lembram ou não? Atos, capítulo 26, verso 19. Porque muitas vezes, vamos ser sinceros, eu e você somos questionados. Quem nós somos? Por que nós somos assim? Por que nós fazemos isso? Por que nós fazemos aquilo? É ou não é? Não é verdade? Mas o que nós respondemos? Olha a resposta que Paulo dá quando você tem a visão correta de quem nós somos em Deus. Atos 26, verso 29. Você sabe para onde Paulo estava indo? Vocês se lembram ou não? Ele estava indo para a morte. Vocês concordam ou não? Ele estava indo para a morte. E aí ele passa pelo rei Agripa. E o rei Agripa faz um monte de questionamentos a ele. Aí no versículo 19 ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho ouvido do Senhor e eu tenho caminhado. Então, quando a gente sabe o que Deus quer para nós, a gente para de viver sem direção. A gente começa a construir estratégia. Aí o que é estratégia? É o que eu preciso fazer. A gente começa a pensar em método. Mas o que é método? É como eu vou fazer. Aí a gente começa a ter planejamento. O que é planejamento? É com o quê? Então, o que fazer, como fazer, com o quê? Aí, precisamos de tempo. E o tempo é quando fazer. Aí você para, o que é isso aí, ser empresarial? Não, amados. Nós somos chamados para ser e fazer discípulos, pregar o Evangelho. Por que a gente não tem pregado o Evangelho? Por que a gente não se preocupa em anunciar? Porque a gente não tem estratégia, a gente não tem método, a gente não tem planejamento e, acima de tudo, não tem tempo. Vamos ser sinceros. O tempo parece que, não é? Só que nós precisamos, primeira coisa, saber o que fazer. Pregar o Evangelho. Como fazer? Buscar no Espírito Santo oportunidades. Com o quê? Com as pessoas que o Senhor vai mostrando. Amém. Eu tenho certeza que
nesse momento veio pessoas na sua mente, pessoas que você tem oportunidade, pessoas que carecem às vezes de ouvir o amor de Deus que está na nossa vida. Aí vem a pergunta, quando fazer? Amados, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, Ele mostra para a gente. Vem as oportunidades. Só que, sabe, tem uma coisa muito triste quando a gente fala de oportunidade. Porque proporzmente a gente perde oportunidades. Mas eu queria te animar nessa manhã. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele propõe outras oportunidades. Então não se preocupa com o tempo, se preocupa em estar atento às oportunidades que Deus vai preparar, Deus vai mostrar. E vai chegar um momento, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Amados, fica tranquilo. Deus vai preparar, quando Deus prepara um momento, a palavra vem. E se Ele falar assim, beija a mão do leproso, você vai ter a total segurança e vai beijar, porque é Ele que está falando. Sabe, tem um texto, e aqui eu queria que você abrisse comigo, está em Jeremias, profeta Jeremias, porque nós estamos falando de como fazer, o que fazer, né? Então Jeremias, capítulo 31. Mas olha como nós temos um Deus que é maravilhoso. Porque às vezes a gente fica preocupado, como fazer, o que fazer, como fazer, com o que fazer, né? Aí Deus vem e dá a estratégia. Acharam? Jeremias 31, verso 21. Põe-te marcos. Finca postes, que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde vais passar. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. O que o Senhor está falando para nós, amados? Marcos são, vamos dizer assim, progressos que a gente faz. Então, quando a gente faz aquilo que eu falei, nós precisamos começar a ter ações. Então, você conseguiu ter uma vida de devocional, uma vida que você vai se aproximando mais do Senhor, põe marcos. Sabe por quê? O marco vai te dar direção e você vai começar a voltar sempre onde está o marco. E dali a tendência é você progredir. Que às vezes você fala assim, eu ponho em marcos, né? E um marco é assim, vou levantar um pouco mais cedo para orar. Você vai ver que você vai conseguir levantar ainda um pouquinho mais cedo. Porque você não conseguiu o tempo que você propôs a fazer ao Senhor, né? Foi tão bom mas a hora passou rápido. Aí o que quer dizer isso? Se você põe marcos, você sabe que no outro dia você vai aumentar um pouquinho mais o tempo com o Senhor. Que coisa maravilhosa. Aí, mas ele não para aí. Porque quando a gente fala de marcos e postes, nos indica o quanto a gente anda e o quanto falta para a gente alcançar um objetivo. Então, vamos prestar atenção num detalhe. Eu estou orando pela conversão de uma pessoa querida. E eu não vejo nenhuma ação. Aí é o nosso erro. Porque a gente não vê resposta, não vê ação, a gente desanima. Esse aí não... do sangue desse eu estou livre, né? Alguns pensam assim até, né? Deixa eu dizer algo para você. Põe marco. Põe um objetivo. E o poste, me veio aqui um pensamento, né? O poste é aquilo que ilumina. Se ilumina, ele me dá discernimento, eu tenho clareza. Eu começo a prestar atenção em detalhes. Porque às vezes as coisas estão escuras, eu não estou tendo revelação. Mas quando eu ponho um marco e coloco postes, quer dizer o quê? Eu busco discernimento,
Deus vai descortinando. E a gente vai começar a ver coisas. Opa! A pessoa deu uma resposta. Antes eu não estava vendo. Agora eu começo a ver. Opa, então eu posso avançar um pouquinho mais. Então eu pego o marco e dou mais uma avançada. E vou vendo. E vou pedindo, Senhor, me dá clareza, me dá... Eu quero enxergar, eu quero ver. Por isso a gente precisa ter consciência, amados. Que nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Porque muitas vezes a gente está orando, está pedindo pela vida de uma pessoa, aí a primeira coisa que acontece, a pessoa fala alguma coisa que nos ofende, fala alguma coisa que nos machuca, e aí a gente já recua. Aí a gente tem aquela síndrome daquele bicho espinhudo lá. Por isso. Não, a gente não tem que se proteger, a gente tem que entender, discernir. Opa, estou mexendo numa área aí que o diabo não está gostando. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra Satanás. E muitas vezes as pessoas dão brechas, dão oportunidades, mas nós não podemos dar brechas, oportunidades ao nosso inimigo. A gente precisa, e por isso, amados, nós não podemos ficar trabalhando de qualquer jeito. Nós não podemos viver a vida cristã de qualquer maneira. A gente precisa ter foco. A gente precisa entender que nós fomos chamados para sermos sal e luz. As irmãs cozinheiras aí, que são uma benção a cozinha, né? É fácil fazer comida sem sal? Eu digo por experiência própria, eu não posso comer muito com sal, né? Eu como, mas vou falar para você, não tem sabor, é uma coisa terrível. Agora, se tem um salzinho, tem um tempero, que coisa maravilhosa. Alegra o paladar. Da mesma forma, nós somos aqueles agentes que alegra a relação. Por isso que o Senhor falou, e contando com a simpatia do povo, o Senhor acrescenta. Então, como que eu posso ser simpático se eu estou sempre carrancudo, se eu estou sempre com a cara fechada, se eu estou sempre de mau humor, se eu estou sempre assim, a pessoa fala uma coisa, eu pá, já dou outra em cima. Amados, nós somos chamados para ser sal, trazer alegria, trazer sabor na relação. Amém, queridos? Então, nós temos que entender assim, e eu queria concluir, dizendo o seguinte: Deus está nos chamando. Para vir na reunião? Para escolher vir ou não na reunião de oração, para escolher vir ou não na reunião? Não. Deus está nos chamando para ter visão, quem Ele é. E só para ter revelação de quem é o Senhor? Não. Nós precisamos buscar ter revelação. Senhor, qual é o teu propósito? O que o Senhor espera? Porque isso vai levar a gente a viver na verdade. E se a gente vive na verdade, a gente restaura o perdido. E restaurar o perdido, amados, é o nosso objetivo. Trazer aquele que está longe a novamente se relacionar com o Senhor, a estar com o Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, não para aquilo que a gente quer ver, mas para aquilo que é o desejo dele, para que nós sejamos homens e mulheres comprometidos com a verdade, comprometidos com o reino, com aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Isso é bênção, bênção pura. Amém, amados? Amém. Podemos orar? Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. A tua palavra nos educa, a tua palavra nos conforta, mas acima de tudo a tua palavra nos coloca no caminho certo. A tua palavra nos resgata e nos mostra que nós temos uma identidade. Senhor, abre os nossos olhos, Pai, não somente para aquilo que a gente quer ver, mas para aquilo que o Senhor quer transformar nas nossas vidas, Pai.
Senhor conhece cada um de nós pelo nome. O Senhor conhece a nossa realidade. O Senhor sabe que às vezes nós aqui possamos alguns estar enfrentando dificuldades, lutas, que às vezes foge do nosso controle, Senhor. Mas eu creio que nesta manhã o Senhor está querendo nos ensinar o que é confiar em Ti, o que é descansar em Ti. Ah, Senhor, ensina-nos a descansar no Senhor, Pai. Ensina-nos, Senhor, que vai ter momentos onde nós vamos ter que tirar as sandálias dos nossos pés, Pai, porque o lugar onde o Senhor está nos levando é abençoado, é santo. E nós precisamos entender o que é tirar as sandálias, Senhor. O que é ter uma postura de santidade, Senhor. Senhor, nos leva de volta ao caminho que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Caminho de santidade, caminho de justiça, as Tuas veredas da verdade, Senhor. Restaura, Senhor, situações, circunstâncias, questões, que às vezes estão quebradas e nós precisamos ser fortalecidos. Senhor, eu rogo a Ti nesta manhã, Espírito Santo, fortalece-nos a fé. Senhor, fortalece-nos o amor, fortalece-nos, Pai, a nossa vida com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, fortalece, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados? Vamos louvar ao Senhor. Amém? Ele é digno de todo o louvor.